Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma videoaula aí da disciplina de Geografia, professor Alessandro, né? Vamos falar agora do estudo das massas de ar aqui na América do Sul e que por meio de situações naturais, né, afetam, claro, devido à localização geográfica, afeta aqui o nosso país, o Brasil, né? Então, a gente vai falar das massas de ar que interferem aqui nessa região. Bom, as massas de ar ilustradas abaixo aí no mapa, né, são aquelas que atingem aqui, como eu falei, né, a América do Sul e, consequentemente, o Brasil. Nós temos aí a massa equatorial continental, né, atuando principalmente aí na região norte, próxima à linha do Equador. Nós temos a massa equatorial atlântica, que é a que vem do oceano, também nessa região aí da linha do Equador. A massa tropical continental, que ela vem do continente, né, e a massa tropical atlântica, tá? Que ela vem do oceano aqui. E ainda, além dessas aí, nós temos a massa polar atlântica, que é que vem lá da região do extremo sul da América do Sul e atinge aqui o Brasil, principalmente no período do inverno, tá? Vamos falar a respeito das características de cada uma dessas massas de ar aí, né, pessoal? Olha só, vamos começar aí pela massa equatorial continental, né? Ela é quente e úmida. Ah, professor, mas por que ela é quente e úmida, sendo que ela é continental e as massas de ar do continente são secas, geralmente? Pessoal, essa massa de ar equatorial continental, ela é quente e úmida. Quente por conta que está próxima aí da linha do Equador, né? E úmida por quê? Por causa do processo de evapotranspiração que ocorre em meio às florestas equatoriais, tá? Existe um processo de condensação do vapor de água emitido pelas plantas que estão aqui, principalmente da floresta amazônica, nessa região, né? Que são carregadas de vapor d'água, fazendo com que influenciando nesse microclima ou nesse clima local, tá? Então, ela vai carregar a quantidade de umidade necessária, tá? Vamos na região de alta pressão e região de baixa pressão. O movimento é convectivo, né? Circulatório, né? Vai circulando nessa região aí, devido à convergência dos ventos que empurram essas massas de ar para toda essa região aí, atingindo principalmente aqui, ó, a região centro-oeste, em determinado período do verão. Trazendo o que para essa região? Temperaturas normais, altas, né? E muita chuva, tá ok? Verão estende para o sul, né? O inverno retrai o inverno, quando há a atuação dessa massa de ar, provoca chuva na Amazônia em boa parte do país durante vários meses do ano. É o período de chuva aqui, por exemplo, na nossa região. O principal fator para a grande umidade é a presença da floresta amazônica, como eu falei para vocês, né, do processo de evapotranspiração. O recuo dessa massa de ar durante o inverno ocorre ao mesmo tempo o avanço da massa polar atlântica, proporcionada pelo fenômeno denominado friagem. Então, no período do inverno ocorre uma friagem, né? Que é a queda brusca e rápida da temperatura, vinculada normalmente ao mesmo tempo aos ventos frios, ocorre com maior frequência entre os meses de maio e agosto, sobretudo na região política administrativa do norte e centro-oeste. E a duração de média de 3, 4 dias, né? Como a gente passou recentemente aí, o recuo da massa equatorial continental e o avanço da massa polar, né, atlântica, né? A potencialidade do evento se vincula à ação antrópica com destruição de florestas, que por sua vez dificulta a passagem da massa de ar polar, que desloca facilmente sem a vegetação. Então, ela vem percorrendo grandes extensões aí, a massa polar, né, até atingir essa região aqui sem nenhum obstáculo. Outra coisa importante é a massa equatorial atlântica, né? Então, o que acontece? Ela é quente e úmida porque forma-se geralmente nos oceanos, né? Costas do Oceano Atlântico e Pacífico, na zona de convergências dos ventos alísios. Nas zonas onde ocorre a maior corrente de ventos, né, que empurra para a costa, né? Ele desloca latitudinalmente, né, nessa região, descendo aí durante o ano. No verão, sua localização estende até 8 graus sul, né, próxima à linha do Equador. No inverno do hemisfério sul, do inverno do hemisfério sul retorna ao hemisfério norte.
Atua por parte do norte e nordeste brasileiro. Ao encontrar com a massa polar atlântica, provoca chuvas de frentes ou frontais com alta intensidade. Então, são chuvas com grandes intensidades aí que essa massa de ar devido à quantidade de umidade que ela carrega, tá ok? A massa equatorial atlântica, desculpa. Já a massa tropical atlântica, ela também formada no Pacífico, né, e no Atlântico, está associada aos anticiclones do Atlântico Sul, ou seja, aos correntes de ventos que empurram essas massas de ar do oceano para o continente. O ar subsidente, quente e seco, que se superpõe ao ar úmido e menos aquecido, né? Há uma camada de inversão térmica aí, em torno de 500 a 1.500 metros de altitude. Ela possui duas camadas, fria e úmida, a parte inferior, e a parte superior quente e seca. De forma geral, essa massa é caracterizada como quente e úmida, né? São nuvens pesadas, as cúmulos nimbus, né, que nós conhecemos, né, de pouca extensão, né? Pouca chuva associada a barreiras orográficas, a montanhas, né, e no litoral. No inverno, com o deslocamento do anticiclone do sul para o continente, esta massa passa a ser uma massa subsidente continental, incapaz de provocar sequer formação de nuvens. Céu claro, sem nuvens, sem chuvas, vai depender da quantidade de umidade, né, que essa massa de ar ela carrega. Dependendo dessa massa de ar, ela tem pouca quantidade de água e ela pode, por exemplo, acontecer uma precipitação maior no litoral, no local onde ela se formou, e ela ser transportada para outros locais totalmente seca, né? A massa tropical do Pacífico, no verão, transborda por cima da Cordilheira dos Andes e se associa à continental tropical, alimentando a depressão do Chaco, que é a região ali da divisa do Brasil, Bolívia, né? Possui seu centro de formação próximo ao Trópico de Capricórnio, atua em extensas faixas do litoral brasileiro. A região sudeste contribui para a formação de chuvas orográficas ou chuvas de relevo, principalmente durante o verão. Ok? E nós temos também a massa tropical continental, que ela é quente e seca, associada à baixa depressão do Chaco, parte na Argentina e no Uruguai, né? Resultado do grande aquecimento durante o verão. Geralmente aqui nessa região ela atua com maior força nos meses de agosto, setembro, outubro, né? Então, olha só, massa de ar quente e seca instável com atividade convectiva intensa até 3.000 metros. Precipitação é fraca, céu pouco nublado, que favoreceu ainda mais o aquecimento diurno e o resfriamento noturno. Essa massa pode provocar, sobretudo no centro-oeste, com alternância das estações, períodos chuvosos e também secos, assim determinando o ritmo de vida no bioma do Pantanal. Durante a época de chuvas, né, novembro até abril, as águas cobrem 2/3 da região, pois o fato de estar cercada de montanhas, aliadas às baixas altitudes, dificulta o escoamento das águas. A época de vazante, de maior intensidade, né, começa em maio, deixando uma camada de humus sobre o solo que, de maneira geral, são pobres e têm excesso de sal. É bem verdade que essas cheias estão diretamente vinculadas, ao mesmo tempo, ao avanço da massa equatorial continental. Tá? E, por último, pessoal, a gente tem a massa polar atlântica, que ela é fria e úmida. Né? Sua umidade ela vai depender do percurso que ela fizer, tá? Sobre o continente sul-americano. Tá? Associada aos anticiclones migratórios, aqueles correntes de ventos que empurram essas massas de ar, né, em direção ao Equador. Inicialmente ela é estável por conta da temperatura e da umidade. Ao se deslocar, desaparece e ocorre uma inversão e torna-se instável. Ela vai perdendo umidade, vai perdendo a quantidade de água que ela tinha, né? Ao se deslocar, desaparece a inversão e torna-se instável. Mais intensas no inverno, destacando-se sobre os continentes nessa estação, atingindo as baixas latitudes. Sua origem, ao entrar no Brasil, está relacionada nas porções do Oceano Atlântico, próximo à Patagônia, sul da Argentina. Ao penetrar no Brasil, sob a forma de frente fria, provoca chuvas e declínio da temperatura. Chuvas em alguns lugares onde ela não perdeu totalmente a sua umidade, né? Seu avanço ao litoral brasileiro, destaca para o Nordeste, provocando chuvas de frente, né, frontal, até o encontro da massa tropical atlântica, onde uma vai e a outra recua, uma volta, né? O encontro delas proporciona chuvas com alta intensidade. Exemplo, chuvas da região serrana no Rio de Janeiro, ocasionando grandes desastres, né? Então, o período de atuação dela, ela vai perdendo umidade conforme ela vai percorrendo, né? Essas áreas aí
do território brasileiro. Pessoal, um detalhe importante é que essas massas de ar elas vão determinar os diferentes tipos climáticos do Brasil, tá? Por isso que a gente tem que estudar, analisar as características delas bem detalhadas. Por quê? Porque elas vão determinar o tipo climático, né? Independente aí, ou dependente, né, vamos dizer assim, das estações do ano, ok? Pessoal, quero agradecer a atenção e a participação de todos, tá? Hashtag fique em casa, só saia se houver necessidade. Essa aula ela está disponível no canal do YouTube, tá? Vai estar disponível também na sala virtual de vocês, tá? Sempre que vocês quiserem ou puderem, né, estar consultando essas aulas aí, vocês buscam, né? Ou no canal do YouTube, né? Deixando lá um like e se inscrevendo no canal, ou mesmo lá na sala virtual, ok? Um forte abraço a todos, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, ok? Se cuidem por conta dessa pandemia aí, tá certo? E a gente se vê numa próxima videoaula aí, tá ok? Forte abraço.